Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Marcela Raul. Crise no sistema penitenciário brasileiro. Os presos envolvidos no massacre em Manaus foram transferidos para evitar novas rebeliões. A ação foi tão violenta que a identificação dos 60 mortos deve demorar pelo menos um mês. Pelo menos 30 presos mortos na rebelião no Amazonas foram decapitados. Na semana passada, o presidente Michel Temer liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados erguerem novas penitenciárias e modernizarem os atuais presídios com equipamentos de segurança. O governo federal afirmou que o objetivo é amenizar a superlotação das prisões, que hoje tem capacidade somente para cerca de 360 mil pessoas. E você, acha que o Brasil oferece condições para a recuperação dos presos? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Violência e falta de segurança. Em apenas 2 dias de 2017, 4 policiais são assassinados no Rio de Janeiro. Mortes levaram o governo a montar uma força-tarefa para tentar evitar novos crimes. Prepare as malas. Para quem costuma viajar nos feriados prolongados, este ano terá pelo menos 9 feriadões. O setor de turismo também comemora, mas, por outro lado, a notícia não agrada os comerciantes que devem perder mais de 10 bilhões de reais em vendas. Luto na TV brasileira. Corpo da atriz Vida Alves é velado em São Paulo. Aos 88 anos, ela morreu de falência múltipla dos órgãos. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações das rebeliões nos presídios do Amazonas. Presos foram transferidos para evitar novas rebeliões nos presídios de Manaus. Pois é, e durante a rebelião, no último domingo, 56 detentos foram mortos. 56 dos 128 presos foragidos foram recapturados. O dado oficial da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas são de 184 fugitivos de 2 presídios do estado. O Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Compage, ambos no quilômetro 8 da BR-174. Até agora, cerca de 50 presos foram recapturados. Durante a rebelião, no último domingo, no Compage, 56 detentos foram mortos. Em outubro de 2015, a Polícia Federal revelou que já tinham planos para o assassinato dos membros do PCC. Houve escutas, nada foi feito. O Estado foi omisso e será responsabilizado criminalmente e civilmente por isso. Nesta terça-feira, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, e comitiva visitaram o presídio por cerca de 1 hora. De lá, eles seguiram para a sede da Defensoria Pública do Estado para uma reunião a portas fechadas. Várias ações para melhorar o sistema prisional no Estado foram traçadas. Entre as discussões, a indenização das famílias dos presos que morreram. A PGE e a Defensoria Pública também fará uma negociação com essas famílias para que essa indenização seja feita, levada a efeito, sem necessidade de processo judicial, inclusive. Sobre a justificativa do governo do Amazonas em dizer que o motivo da rebelião foi guerra de facções, o ministro rebateu dizendo que mais da metade dos mortos não teria ligação a nenhuma facção e disse ainda que separar detentos por lideranças não é a saída. Então nós temos que controlar melhor os presídios, nós temos que separar a criminalidade organizada por periculosidade de crime, não porque A pertence a determinado grupo e B a outro, cada um fica com o presídio. O presídio não é de facção, o presídio é do poder público. O ministro da Justiça falou ainda sobre a liberação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Foram liberados para cada estado 45 milhões de reais. No Amazonas, 13 milhões devem ser destinados para a segurança nos presídios e os outros 32 milhões para a construção de 2 presídios no estado. Mas também esse dinheiro vai servir para dar segurança aos presídios. Tanto com a aquisição de 3 mil scanners, para que todos os presídios tenham um scanner. Isso soluciona 2 problemas, um em relação a familiares, amigos dos presos que vão realizar as visitas, principalmente as mulheres, que acabam sendo submetidas a uma revista que em alguns casos, vários casos, é uma revista
vexatória. Com o scanner esse problema é solucionado e, ao mesmo tempo, a sociedade fica mais tranquila porque nós passamos a fiscalizar melhor a entrada de celular, de armamento, entrada de objetos que não podem ingressar. Por outro lado, a mais violenta rebelião da história do Amazonas expõe a fragilidade e total descontrole do sistema penitenciário do estado, que pagou 1,1 bilhão entre 2010 e 2016 para a Humanizar e a CONAP, contratadas para administrar os serviços nos presídios de Manaus, segundo o portal da Transparência. Essas mesmas empresas foram apontadas em 2015 por um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura com falhas no serviço. Entre eles, número insuficiente de funcionários e falta de capacitação de pessoal para operar no sistema prisional. Há necessidade de uma capacitação melhor dos servidores, porque se entraram armas, se entraram celulares, se entraram armas de fogo, algum problema ocorreu. Então nós temos que capacitar melhor, temos que garantir uma segurança maior também. Um detento da penitenciária de Charqueadas, na Grande Porto Alegre, morreu durante um confronto com guardas. Presos que fazem parte de uma facção fizeram um buraco em um muro para acessar outra parte da prisão comandada por rivais. Para contê-los, os guardas dispararam balas antimotim, mas os detentos tinham armas artesanais e pedras e foram para cima dos seguranças, que responderam com os tiros que mataram Jonathan Nascimento Marques e feriram outros 2 presos. Um soldado ficou ferido sem gravidade. E agora, então, a enquete do dia. Perguntamos se você acha que o Brasil oferece condições para a recuperação dos presos. Pois é, para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag Link Record News ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número 11 95307 1851 e também aproveite para votar na nossa enquete usando a hashtag Link Record News. Até a segunda edição, o resultado oficial, então, da enquete do dia para você. Em 2 dias, 4 policiais foram assassinados no Rio de Janeiro. As mortes levaram o governo a montar uma força-tarefa para tentar evitar novos crimes. Familiares e amigos começaram o ano se despedindo do soldado Antônio Carlos Paiva Nunes, de 34 anos. Ele morreu em serviço e foi enterrado com honras militares. O policial foi baleado dentro do carro da PM, na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Além de Antônio Carlos, outros 3 policiais militares foram mortos no Rio nos 2 primeiros dias do ano. O também soldado André William Barbosa de Oliveira, de 32 anos, foi assassinado quando participava em uma festa em Realengo, na zona oeste do Rio, onde há uma unidade de polícia pacificadora. Um dia depois, o cabo Cleiton William Santos de Freitas foi morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O PM estava dentro do carro quando foi surpreendido por homens armados. A vítima nem teve chance de reagir. Ainda no primeiro dia útil do ano, o sargento reformado Francisco Assis de Aguiar foi baleado e morto na saída de uma agência bancária na Baixada Fluminense. As câmeras do banco gravaram os homens que assassinaram o sargento. A divisão de homicídios analisa as imagens para tentar identificar os suspeitos. 4 mortes em apenas 48 horas. O Disque Denúncia oferece R$5 mil de recompensa para quem der pistas que levem à prisão dos criminosos. No ano passado, 143 policiais foram mortos no Rio, praticamente 3 por semana. Os números alarmantes já estão sendo superados no início de 2017. É um troféu para o marginal. É um troféu. Ele mata o policial, ele, quando chega na comunidade dele, ele é homenageado, é festejado. 4 policiais mortos em 2 dias. Não acontece isso nem em guerra, nem no mundo inteiro aí, qualquer país, não acontece isso, só no Rio de Janeiro. A morte dos 4 PMs provocou uma reunião de emergência entre o secretário de Segurança, o chefe da Polícia Civil e o comandante-geral da Polícia Militar. O secretário exigiu a prisão dos criminosos e pediu para que as medidas de proteção aos agentes fossem intensificadas nos locais com maior incidência desse tipo de crime. A gente quer procedimentos próprios. Quais seriam esses procedimentos próprios? Que todo autor de morte de policiais seja encaminhado
imediatamente para o cumprimento da medida de prisão a presídios federais. Ele tem que cumprir a pena longe do local onde ele praticou o crime. E continua foragido o empresário de 29 anos que atropelou 3 pessoas na madrugada do Réveillon. Uma das vítimas morreu na hora. Agora, a polícia suspeita que o motorista participava de um racha no momento desse acidente. Segundos antes do acidente, o Camaro preto passa em alta velocidade e bate em outro carro. Na sequência, o motorista perde o controle, sai da pista e atropela 3 pessoas que estavam na calçada. Cristiane Flores, de 31 anos, mãe de 2 filhos, morreu na hora. O marido dela, Nirlandes Lodge, de 36, teve as pernas amputadas. O amigo do casal, Jean Matos, de 22 anos, sofreu traumatismo craniano e permanece em estado grave. O Camaro ficou destruído. A polícia confirmou que o carro era dirigido pelo empresário gaúcho Jefferson Bueno, de 29 anos. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele abandonou às pressas a casa alugada, onde estava hospedado numa praia aqui em Florianópolis. Agora, com a prisão preventiva decretada, ele é considerado foragido. Jefferson Bueno é dono de uma empresa de metais em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Ele vai responder por 2 tentativas de homicídio e por homicídio doloso, já que ao andar em alta velocidade, assumiu o risco de matar. E olha só esse caso, num alerta aí para as crianças, para os pais que passam esse momento de férias em casa. Um garoto de 1 ano e meio morreu afogado em uma piscina de plástico de 1.000 litros. A criança tinha ganhado a piscina de presente da avó no Natal. Um bebê tranquilo, que era a alegria da família. Luiz Fernando Rodrigues Alves, de 1 ano e meio, morreu depois de se afogar nesta piscina, no quintal de casa, na Vila Tone, em Poços de Caldas. O pai era quem estava cuidando do menino. Ele conta que tudo aconteceu muito rápido. Não deu pra gente fazer nada, é por isso que eu digo, cuida dos seus filhos, porque para acontecer é coisa de segundo, já não dá tempo mais. Cláudio e um dos filhos mais velhos estavam trabalhando nos fundos da casa, separando os recicláveis que a família recolhe das ruas. Como a gente estava mexendo com material que não tinha condições dele ficar lá em cima da mesa, aí eu dei uma raquete para ele brincar e pus ele atrás de mim no chão, eu e o meu moleque. Foi mais ou menos 4 minutos até que o pai percebesse que o filho havia saído de perto deles. O pai rapidamente saiu à procura do menino. Quando ele chegou aqui no quintal, a vizinha desta casa, que estava na sacada, perguntou para Cláudio que estava boiando na piscina, que estava montada bem aqui ao lado do portão. Cláudio respondeu que seria a boneca da filha de 8 anos, já que na parte da manhã a menina havia brincado na água com o irmão mais velho. Quando ele se aproximou da piscina para tirar o brinquedo da água, Cláudio viu que, na verdade, não era boneca. Tentei reanimar porque eu sei todos os procedimentos que precisa ser feito quando uma pessoa se afoga. Tentei de 8 a 10 minutos reanimando ele não teve reação nenhuma. Quando os bombeiros chegaram na casa, o pai estava na calçada, com um bebê nos braços. Total desespero, né? De imediato, os militares iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar, com utilização, inclusive, do desfibrilador externo automático, que indicou, inclusive, um choque. Ninguém sabe ao certo quanto tempo o menino ficou na água. O pai acredita que o filho tenha ficado na piscina por aproximadamente 5 minutos. Que desespero. E aí a gente percebe como é fundamental a supervisão dos pais. As crianças pequenas, é um momento de distração e a tragédia aconteceu. Não dá nem para culpar, né, os pais num caso como esse, porque imagina a dor que ele está sentindo. É realmente uma perda absurda, o sentimento de culpa que vai ser ali para o resto da vida. E uma criança que acabou morrendo num momento ali realmente de distração dos pais, e são segundos que isso pode acontecer numa piscina, que é aquela piscina de plástico, né? Não é nem uma piscina muito profunda. Exatamente. Mas aí é que a gente percebe realmente o
quão as crianças são frágeis, vulneráveis. Então, por mais que tenha noção que acho que é raso, imagina, ali dar pé para a criança é uma distração. Às vezes o pezinho enrosca na lona, a piscina poderia não estar cheia por completo e aí a tragédia está feita. A avó também, imagina o sentimento ela que deu presente, né, para o menino de Natal, para que eles se divertissem, enfim. Vale o alerta que esse caso sirva, então, para chamar ainda mais a atenção de todos os adultos, crianças, nesse período de férias. Todo cuidado é pouco para cuidar dos pequenos. Brincou na piscina, logo depois é melhor já tirar a água de dentro e brincar só quando tiver algum adulto por perto. E olha, pelo menos 20 incêndios foram registrados em São Paulo nas últimas 24 horas. É isso por causa do calor, Marcela, que aí fica tudo mais fácil para que as chamas se espalhem. Foram 3 mortes, dezenas de feridos e centenas de desabrigados em casos registrados no litoral, região metropolitana e também na capital. Com ferimentos no braço e nas costas, Hélio recebeu alta do hospital durante a noite. Ele morava em um dos quartos desta pensão que pegou fogo no centro de São Paulo. Sobrou nada. Acabou o documento, acabou tudo. Nós estamos indigentes nessa rua agora. Sem ter para onde ir, ele passou esta noite na rua. Ali na calçada, em frente ao prédio, também ficaram roupas e calçados das vítimas. Com o celular, uma testemunha gravou moradores presos na sacada do prédio. No desespero, alguns homens se apoiaram em um poste para descer até a calçada. Nessa hora, a fumaça já tomava conta da rua. Além de seu Hélio, um outro morador teve ferimentos leves e também foi levado para o hospital. Este prédio aqui na área central não foi o único atingido pelas chamas. Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros de São Paulo foi chamado para combater 20 incêndios, fogo em comunidades e também em empresas. Na Zona Leste, o galpão de tecelagem desapareceu depois das chamas. Bombeiros mobilizaram 21 equipes, mas foi impossível evitar o prejuízo. Uma van e um caminhão que estavam parados no local ficaram queimados. Não houve feridos. Em Mairiporã, na região metropolitana, a polícia investiga o que fez um quarto com 26 internos de uma clínica de recuperação pegar fogo. 3 pessoas morreram. Na hora do acidente, as vítimas estavam dormindo e, segundo sobreviventes, a porta do quarto estava trancada. Não tem janela, é uma sauna. Nós ficamos trancados e enjaulados como presos e pagando para isso. No litoral paulista, mais fogo e prejuízos. Uma comunidade foi destruída pelas chamas em Santos. O fogo se espalhou rápido, 7 pessoas ficaram feridas. Quando o dia clareou, moradores não sabiam por onde recomeçar. Eu tenho uma mãe idosa com 84 anos, eu acabei de fazer uma cirurgia, estou desempregada. Só Deus para me dar força e Ele vai me dar. 318 famílias ficaram sem casa. Agora a gente segue falando de um acidente grave que aconteceu lá no Paraná. Para isso, entramos em contato ao vivo, lá em Curitiba, com a Fabiana Vantucci, que nos traz informações sobre esse acidente. Fabiana, bom dia para você. Bom dia. Olá, Lidiane e Marcela, bom dia para vocês, bom dia a todos. Isso mesmo, eu vou atualizar as informações sobre esse grave acidente com um ônibus que aconteceu nessa terça-feira aqui no Paraná. 7 pessoas morreram, sendo 6 adultos e uma criança, e 31 passageiros permanecem internados. O motorista não conseguiu fazer uma curva na BR-158 em Campo Mourão e o veículo em barranco de aproximadamente 15 metros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o disco do tacógrafo indica que a velocidade do ônibus estava entre 100 e 110 km por hora no momento do acidente, muito acima do limite permitido no local, que é de 40 km por hora. O motorista fez o teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool. A causa do acidente só poderá ser determinada após realização de perícia pela Polícia Científica. E agora, mudando um pouquinho de assunto, os brasileiros estão encontrando dificuldades para conseguir o visto para entrar nos Estados Unidos. O índice de rejeição fechou o ano em 15%, o triplo de 2015. Vamos conferir na reportagem quais são os possíveis motivos dessas recusas. Os brasileiros que estão tentando viajar para o exterior estão tendo dificuldades para conseguir vistos, principalmente quando falamos de Estados Unidos. Sérgio, que foi passar férias na Flórida, teve o visto rejeitado na primeira vez que tentou. E ele até hoje não sabe o porquê. Na verdade, a primeira vez eu estava com todos os documentos, eu resolvi, na verdade, fazer
por conta própria, toda a documentação, correr atrás. Comprei minha passagem para São Paulo, tranquilo, na minha cabeça estava tudo em ordem e acabou que chegou lá e ele não me deu visto. E eu fiquei meio decepcionado, porque eu achei que estava com tudo, não tinha até hoje eu não entendi o porquê. E assim como o Sérgio, centenas de pessoas têm visto negado. Mas saber o porquê é difícil. Para este advogado, especialista em direito internacional, a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos não tem muito a ver, não. Para ele, a explicação está nas recentes imigrações para países da Europa e Estados Unidos. Nós podemos pensar primeiramente na figura do Trump, né? Mas eu acho que existe um movimento que é um pouco anterior ao Trump, que é, obviamente, dessas ondas de migração que têm vindo do leste europeu, dos países árabes para a Europa e também dos africanos, né? Então existe uma reação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para a entrada muito grande desses imigrantes, que normalmente entram de forma ilegal. Só que como existe a rejeição a todos os estrangeiros que vai se estabelecendo, eles também vão começar a negar vistos para, enfim, latino-americanos, e o Brasil estará incluído. No caso específico dos Estados Unidos, talvez seja uma antecipação de uma política Trump. Mas a tendência é que esta situação não dure muito tempo, porque o Ministério das Relações Exteriores já declarou que deve também dificultar a entrada de estrangeiros no Brasil. É bem provável que dentro aí de uns 4 meses, mais ou menos, as relações se reequilibrem com a ação do Itamaraty, né? Porque não há fundamento para proceder dessa forma, exceto com aqueles que realmente vão com a intenção de fazer a imigração ilegal. Aí, obviamente, todo país tem o direito de recusar o ingresso desse estrangeiro. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Marcela e Lidiane, eu volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. Até amanhã. Bom trabalho, Fabiana. A gente se vê amanhã. Até lá. Até lá. Bom, agora a gente segue com uma notícia triste, porque morreu por volta das 10 da noite desta terça-feira, aos 88 anos, a atriz e escritora Vida Amélia Guedes Alves. Pioneira da televisão brasileira, Vida Alves estava internado desde 28 de dezembro e morreu de falência múltipla dos órgãos. A atriz é conhecida por ter dado o primeiro beijo na TV brasileira na década de 50 e também o primeiro beijo gay nos anos 60. Vida Alves começou a carreira no rádio e depois passou para as telenovelas e também para o cinema. Em 95, criou a Associação dos Pioneiros Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira, junto com outros artistas. O velório está sendo realizado no cemitério do Araçá, em São Paulo. E a polícia procura os ladrões que fizeram uma família refém durante um assalto a uma mansão no Morumbi. A casa tinha um quarto de pânico, mas as vítimas não conseguiram se proteger a tempo. Você vai ver agora como funciona esse ambiente todo preparado para o caso de invasões de bandidos. Quando nossa equipe chegou à mansão, havia bastante movimentação de seguranças particulares. A quadrilha invadiu a propriedade que fica no Morumbi, zona sul de São Paulo, pelos fundos e fez a família toda refém. Pelo interfone, um funcionário contou que todos estão muito abalados. E eles conseguiram levar alguma coisa? Bastante coisa. Por exemplo, não confio, mas joias e dinheiro levaram. A Polícia Civil investiga o caso. A mansão invadida tem um quarto de pânico, mas as vítimas não tiveram tempo de se abrigar. Geralmente esses cômodos ficam isolados e as paredes são blindadas. Nós fomos até uma empresa especializada para mostrar como funciona um ambiente como esse. Thaís explica que a procura por esse tipo de refúgio aumentou 50% no último ano. O público são pessoas que tiveram os imóveis invadidos e ficaram traumatizadas. Para nós, normalmente, não é passado muita informação, porque o consultor de segurança nos contacta e vocês vão revestir, vão fazer nesse ambiente, entendeu? Mas o produto hoje é bastante utilizado. Apesar de cada vez mais populares, o investimento ainda é alto. Transformar uma sala de 35 metros quadrados como esta em um quarto de pânico custaria cerca de R$40 mil. A ideia é não aparentar ser um cômodo especial. Tudo é revestido para parecer comum. Mas por baixo da parede e das portas vai um aço à prova de balas. Hoje nós temos N portas aí de MDF trabalhada, com arquitetos hoje já fazem até o laqueamento na porta blindada. Fica uma porta muito bonita,
Não é uma porta que você chegar, você vai achar que é blindada. Você só vai saber que é blindada pelo peso da porta. Já o vidro é super grosso e as fechaduras também são especiais. Isso aqui é anti-serrilhado, né? Então, se tentar um arrombamento, tentar serrar, então não consegue, tá? Então, dificulta o acesso dentro do ambiente. É uma corrida contra a violência, um setor que precisa se reinventar a cada nova abordagem de bandidos. Fechaduras com leitura biométrica para portas blindadas e até o lavabo da casa pode se tornar um cômodo do pânico, mais barato e estratégico do que um local afastado e nos fundos. Câmeras em lugares estratégicos também podem ser uma ajuda importante. O ideal é o quê? É sempre não ter também só a porta blindada, que é segurança, mas ter sempre câmera para ele estar sempre de olho ao redor. Porque às vezes, no caso que aconteceu lá do Morumbi, eles pularam o muro. Então, se ele tivesse uma câmera já dentro dessa área íntima que visse, ele já ficaria ali dentro e não saía para fora. Um tremor de terra assustou moradores do Maranhão e também do Piauí. Em Teresina, prédios foram esvaziados e os bombeiros ainda fazem vistorias nas construções mais antigas. No centro administrativo, todos os prédios foram evacuados. O tremor assustou os servidores. A gente estava trabalhando e o prédio começou a chacoalhar. O computador está mexendo, eu senti a mesa tremer. Na região central de Teresina, trabalhadores saíram dos prédios e aguardaram nas ruas. Eu só disse porque eu achei que era o prédio que estava tremendo. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu vi que era a terra que tinha tremido. Logo, os relatos se espalharam pelas redes sociais. Vídeos gravados por celular mostram pessoas assustadas e grande aglomeração. De acordo com a rede sismográfica brasileira, o tremor aconteceu a cerca de 250 quilômetros de Teresina, nas cidades maranhenses de Cantanhede e Itapecurumirim. Lá, os moradores sentiram um tremor de 4,6 na escala Richter, que varia de 0 a 10 pontos. Este geólogo explica que o fenômeno, apesar de incomum, pode acontecer, mas sem gerar grandes prejuízos para a população. Eu quero tranquilizar a população e dizer que nós estamos distante de qualquer coisa de grande dimensão. E 4 irmãos morreram após inalarem gás tóxico. Outras 6 pessoas da mesma família estão internadas. A família estava reunida em casa em Amarillo, no Texas, quando houve o vazamento de gás fosfina. O pesticida é muito usado em lavouras. Horas antes da tragédia, um tio das vítimas tinha aplicado o produto na casa para eliminar os ratos, mas acabou usando água junto com a substância e essa mistura acabou gerando o gás tóxico. As vítimas fatais tinham entre 7 e 17 anos. A polícia investiga o caso como um acidente. No destaque internacional, o grupo Estado Islâmico atacou 2 delegacias no Iraque. Pelo menos 7 policiais morreram. Homens armados e vestidos com coletes suicidas abriram fogo na cidade de Samarra, no norte de Bagdá. Pelo menos 7 policiais morreram. Segundo o prefeito da cidade, as próprias forças locais retomaram o controle e mataram 6 terroristas. O Estado Islâmico reivindicou a autoria de outros ataques nas últimas horas. Em apenas 3 dias, mais de 70 pessoas foram vítimas de atos de terror no país. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a polícia prende grupo neonazista em São Paulo. A gente volta já já com mais informações para você. Onze horas 46 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. De volta falando sobre um caso que a polícia prendeu um grupo de neonazistas que se preparava para brigar com uma gangue rival em uma estação de metrô de São Paulo. Eles carregavam armas e material explosivo exaltando Hitler. Entre os 4 suspeitos está um menor de idade. Eles foram presos na estação do metrô no centro de São Paulo quando estavam prestes a brigar com uma gangue rival. Provavelmente eles articulam essas ações aí via redes sociais, né? E marcam os locais públicos aí para ostentar o poder deles aí, né? Quando os guardas chegaram na estação, encontraram um suspeito segurando uma machadinha e outro com uma faca. Mas o grupo trazia mais do que armas.
Eles carregavam cartazes com mensagens de ódio e racismo. Em um deles, o alvo é a comunidade judaica. Havia cartazes com imagens de Adolf Hitler e do líder fascista italiano Benito Mussolini. No Brasil, a lei prevê de 2 a 5 anos de prisão, além de multa para quem divulgar símbolos nazistas. Machadinha, 4 facas e munição foram apreendidas. A polícia não informou se os 4 já tinham passagens. Os outros suspeitos que participariam do confronto conseguiram fugir. Agora a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Esses 4 que foram detidos pela segurança do metrô durante a madrugada, melhor, no final da noite de ontem, aqui em São Paulo, eles estavam com material de propaganda nazista, de propaganda dos fascistas, não é? Mas se perguntarem exatamente para eles quem foi Hitler e quem foi Mussolini, garanto que eles não sabem, mas então estão no embalo. Claro que esse tipo de gente, esse tipo de atitude, isso vem crescendo em todo o mundo, infelizmente, na Alemanha principalmente, e também no Brasil, mas no sul do país, como Porto Alegre e uma parte pequena de Santa Catarina e uma parte muito, muito pequena aqui de São Paulo. Esse tipo de gente deve ser simplesmente excluída da sociedade, não é? Gente que quer brigar com os skinheads, com os carecas, esse pessoal que arruma confusão. Seria muito melhor se eles fossem... Será que os pais não conseguem muitas vezes conter e educar essa gente, porque essa gente já nasce, eu acho, já nasce Alguns psiquiatras até acreditam que a pessoa já nasce com má índole. Essa gente não vai mudar o mundo. Essa gente poderia ser aproveitada para coisas melhores, né? Para se educar mais, se aproximar mais da sociedade, fazer o bem para as pessoas, para as crianças, para os idosos, né? Nas creches, nos albergues, do que ficar aí com armas, tentando se degladiar e tentando mostrar uma coisa que, no fundo, eles não sabem o que é realmente. Com certeza. Criminosos foram flagrados vendendo atestados médicos de unidades de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Em menos de 10 minutos, é possível conseguir um documento falso sem sequer passar por um médico. Aqui qualquer coisa pode ser comprada. Tudo tem o seu preço. Nossa câmera escondida registra que em menos de 3 minutos é possível conseguir negociar um documento falso. Imediatamente ele orienta o nosso produtor. Em seguida, ele vai procurar a pessoa responsável por liberar as folhas carimbadas. Aponta um banco onde o produtor deveria esperar. Nosso produtor então segue a orientação. E em minutos, o homem volta com a informação. Para tentar concretizar a venda, ele explica o valor cobrado por dia de afastamento. E o nosso produtor pede um período visado, de festas de fim de ano. Por isso, um valor maior. Nosso produtor acaba aceitando. O homem ainda pede um prazo para entregar o papel e explica onde ele deverá esperar pelo atestado. O local para não levantar suspeitas é afastado. Em menos de 10 minutos, o vendedor volta com os atestados prontos no local combinado. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais já está de olho nesse tipo de comércio, negociação ilegal. Segundo o Conselho, processos e mais processos são abertos mensalmente aqui. As vítimas são médicos, que nem sempre sabiam que o carimbo havia sido roubado ou clonado. Nossa equipe teve acesso a um atestado médico forjado. O carimbo que aparece no documento é de uma médica. Ela não sabia de nada. A falsidade ideológica, ele está inserido, é previsto uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, portanto é algo grave. Não só a venda, como a própria utilização para fins de trabalho, de atestados, isso é crime. A população tem que entender, isso é crime e é passível de punição se identificado. E por falar em crime, vejam só essa situação. Uma bebê de 7 meses morreu após uma avaliação médica errada. Ela estava com pneumonia e meningite, mas a médica receitou um antitérmico, banho e mandou a criança de volta para casa. Uma vida interrompida de forma prematura. Essa
era Alexia. Um bebê sorridente, de trato fácil e que era o xodó dos pais de primeira viagem. A saudade da pequena se mistura com os questionamentos de Richard e Stephanie. Eles querem saber o que realmente aconteceu com a filha. Eu acho que tinha como eles ter feito mais da primeira vez, né? Se eles tivessem se dedicado mais, quando ela só estava com febre, talvez tivesse evitado tudo isso, né? Esta foi a última foto tirada de Alexia. Neste dia, Alexia, segundo os pais, apresentou febre de mais de 39 graus. O desespero tomou conta. Richard pegou a filha nos braços e buscou socorro no local mais próximo, a unidade de pronto atendimento, que fica a menos de 1 quilômetro da casa onde eles moram. O que poderia significar socorro imediato transformou-se em angústia para o cabeleireiro. Para ele, o atendimento foi aquém do desejado. Ele afirma que a médica responsável não solicitou nenhum exame para investigar as causas da febre. Teria, segundo o pai, prescrito banho gelado, soro e remédio para diminuir a temperatura. Em seguida, a bebê foi liberada para voltar para casa. A doutora olhou para ela, pediu para a gente colocar ela na caminha. Coloquei ela na caminha. Normalmente o neném, quando acorda, você acorda o neném apertando ele ou colocando coisa no ouvido ou na boca, ele vai ficar bravo. Só que ela já estava meio fraquinha. Então a gente colocou, a neném nem hesitou. Fez exames nela, nem dormindo ainda. Na hora de abrir a boca, ela estava dormindo. Aí deu uma puxadinha na boca dela, olhando a garganta dela. Não tinha nada na garganta, não tinha nada no ouvido. Já não está com febre, para a doutora, pode ir para casa. A prescrição comprova o tratamento escolhido. Só que depois do nada ela começou a vomitar. Aí... O medo voltou a atormentar Richard e a esposa. Não restava saída. Teriam que voltar à UPA. Os pais da Alexia retornaram até aqui a UPA para fazer um novo atendimento. Isso porque o quadro dela estava piorando. E foi exatamente a mesma médica do primeiro atendimento que prestou este novo socorro. E um detalhe deixou os pais da Alexia, principalmente o Richard, muito revoltado. Isso porque a médica sequer lembrava do atendimento e do procedimento que tinha feito com a nenenzinha da primeira vez. Mesmo com o prontuário em mãos, ela chegou a questionar se ela mesma teria feito a liberação da neném. Isso porque o quadro dela estava muito mais grave. E como ela viu a situação, da primeira vez, ela mesma disse que não deveria ter liberado a menor. A própria doutora perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei que a gente passou com ela, que ela medicou dipirona e falou que qualquer febre até 39 era só da dipirona, que isso era normal. Daí ela falou, eu fiz isso? Falei, foi você. Ela, você tem certeza que eu mandei ela para casa nesse estado? Falei, a senhora mandou ela para casa nesse estado, a gente tem comprovação, a gente tem um papel que a senhora entregou para a gente lá em casa com essa medicação desse mesmo jeito. Ela, você tem certeza mesmo? Tenho certeza, a gente tem um papel lá com a sua assinatura. Ela, tá bom então, a gente está tendo uma vaga no central que o seu neném está bem mal. Menos de 1 hora depois, veio a notícia que Richard e Stephanie tanto temiam. Eles foram lá e chamaram a gente, falaram que queriam conversar com a gente. Eu tinha fé naqueles doutores porque o trabalho deles foram ótimos. Chegando na sala, foram conversar com a gente, explicaram pra gente mais ou menos o procedimento, que tentaram achar a veia óssea, veia central. Daí não deu certo. A Alexia se desidratada. Houve o primeiro infarto. Daí eles reanimaram ela. Ela infartou de novo. Trabalharam em reanimação mais 30 minutos. Ela veio a falecer. Que absurdo, né? Esses médicos que avaliaram essa bebezinha precisam responder por isso, né? Para que outros casos não aconteçam. Realmente um absurdo, a família, claro, totalmente entristecida. Bom, um caminhão que levava fogos de artifício tombou e pegou fogo na China. Os fogos de artifício ficaram explodindo por quase 5 horas até as chamas serem completamente apagadas. Enquanto os fogos explodiam, os bombeiros trabalhavam também para retirar o motorista, que estava preso nas ferragens. O homem foi levado para o hospital e está fora de perigo.
O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir, música Deu Onda do funkeiro MC G15 viraliza, lidera a playlist de aplicativos de música e se espalha entre os artistas. A gente mostra já já. Novo hit. Meio-dia em ponto, no horário brasileiro de verão. Uma ótima tarde para você. Link Record News de volta. De volta para convidar agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde, tudo bem? Tudo e com vocês. Bem. Deu saudade de vocês, por isso que eu voltei. Brincadeira, tô brincando com a história da música, ó, que hoje a gente vai falar dessa música Deu Onda, do funkeiro G15. Eu descobri que ele tem esse MC G15 porque ele começou a cantar aos 15 anos. Fui dar uma procurada, porque a música dele tá bombando, é o hit do verão, digamos assim. Aí você deve estar pensando, pô, esse quadro aqui não é de música, é de redes sociais, por que ele tá falando disso? Por um motivo, a música do cara estourou tanto que o Spotify, que é o maior serviço, para você que não conhece, o Spotify é um serviço de streaming de música, você escuta a música online, você não precisa ter o CD, você ouve na internet. Ele colocou a música do MC G15 como a mais viral do ano, nesse momento, no mundo. A música desse rapaz, que é uma música no mundo. É uma música simples, de brincadeira, de música de festa mesmo, bobinha, tá lá em primeiro, na frente de artistas do mundo inteiro. Nossa, foi mais rápido que Michel Teló essa, né? Foi. Pela foi velocidade, não pelo tamanho do alcance dele. É, porque ele ainda não caiu no gosto dos famosos estrangeiros, como aconteceu com o Teló. Mas para estar em primeiro ali foi uma surpresa. E ele vai na onda desses caras, deu onda, né? Vai na onda. Tanto do Bin Laden, que teve a música dele estourada, teve também a do... O Baile de Favela estourou assim também. Então ele vai nessa linha desses caras. Acho que a gente já tem, então, qual que vai ser o hit que deve dominar o carnaval, por exemplo. Em outros ritmos, talvez, né? Mas... Tem artista fazendo versões, né? Que eu trouxe para vocês, tanto quem impulsiona isso nas redes sociais são muitos artistas, porque eles postam nas próprias contas deles. Então tem vídeo, a gente vai mostrar para vocês, ó, de 3, Latino, Anitta e a Kéfera. Vamos lá, roda aí. É a versão a capela do Latino. Não, o manequim dele, que é sensacional. É uma versão sofrência. Sofrência, isso. Aí tem a Anitta, também colocou nas redes sociais dela esse vídeo. Novo hit! Isso. E a Kéfera, que é uma youtuber muito famosa aqui no Brasil, espalha também para o público jovem. O Safadão eu já vi cantando no show dele na internet, a Marília Mendonça. Tipo, a mãe, ela e a mãe no elevador, supostamente, né? Ela, sai daqui, minha filha, para de me envergonhar. Se tua filha estiver cantando em casa, isso aí você não estranha não, tá? Porque é daqui que ela viu. Os artistas fazem popularizar muito nas redes sociais, então virou um hit das redes sociais, assim, digamos. E elas impulsionam muito, né? Fazem tocar nas festas, e aí o Spotify colocou... E o MC G15, é isso? G15. Agradece muito, né? Com certeza. No YouTube, a música dele já está com 43 milhões de visualizações. Nossa. Isso só o clipe que aquele Condzilla, que é um canal bem grande de YouTube, de funk, fez para ele. Antes disso, se tivesse subido antes, teria mais ainda. Esse intenso número de visualizações é revertido, certamente, em forma de dinheiro para ele. Sim. O YouTube, para quem não conhece em casa, é até bom você ficar de olho, porque é uma oportunidade de negócio. Quanto mais visualização você tem, você pode monetizar e transformar em dinheiro, o YouTube devolve para você. É claro que tem que ser um vídeo original, um vídeo seu, tem algumas regras que você precisa olhar direitinho, vídeo muito curto às vezes não monetiza. Tem algumas regras, tá? Não pode plágio, material de outras pessoas, mas o YouTube devolve esse dinheiro sim, ou seja, ele vai ganhar uma grana. Legal, Muito e que bem. mais você traz, Rafa? A Mônica, sim, aquela da Turma da Mônica. Tem um meme que se popularizou da Mônica, que ela no computador, a capa de uma das revistinhas. E aí o pessoal na internet colocou assim, ah tá, como se ela estivesse digitando isso no computador. Então toda vez que alguém falava alguma coisa, a forma meio cínica de se responder era colocar a Mônica com ah tá. E aí é esse aqui que está do meu lado. E o pessoal da Turma da Mônica é muito ligeiro, eles são muito criativos, muito engraçados. O que eles fizeram? Chamaram a Mônica de verdade, a filha do Maurício de Souza, e pediram para ela refazer a foto. Ô Mônica, faz a Mônica aí, com o ah tá. E ela fez. E eles publicaram essa foto ontem. E a internet adorou. Amor, entrou em delírio. A Mônica é muito adepta dessas coisas. Não a Mônica personagem, a Mônica Mônica. A Mônica vida real, né? Vida real, isso. Ela adora fazer esse tipo de coisa. Vamos mostrar para vocês a Mônica fazendo meme.
Ela conseguiu... não é a primeira vez que ela faz, tá? Porque ela fez, eu não sei se vocês lembram, teve uma criança uma vez que tinha que escrever Mônica e colocou Embonha, vocês lembram disso? Não. E aí a internet ficava, pô, Embonha. A criancinha tinha que remontar o nome da Mônica, escreveu Embonha. Coitada da criança, 3 anos, 4, aprendendo. E aí ela fez a foto com Embonha também. Agora ela fez a foto com esse Atá. Ela entra no clima total, né? Ela adora. A Mônica é muito partidária dessas brincadeiras e ela sempre refaz. Então essa foi uma das histórias que bombou bastante. Olha lá. Tá aqui, ó. Olha a Mônica aqui, ó. Atá. E ela é muito carismática, né? Sempre sorrindo muito, né? Ela com o Sansão ali no fundo, eu acho ela... Bem, a internet ama ela. Melhor o Sansão longe, né, do que nas mãos dela. Melhor do que na mão dela. Mas é legal que ela brinca, ela entra na brincadeira, assim. É aquele tipo de brincadeira da web que é muito saudável, muito gostoso, muito divertido. E a pessoa que participa também gosta. Ah, tá. E o próximo? Ah, tá. E aí, né? Olha que irônica. A nossa Mônica, ela veio de vermelho hoje. Ela é a nossa Mônica. Ela tá sem o coelhinho dela aqui, né? Ainda bem. Quer dizer que vocês estão me chamando de dentuça, baixinha, o resto eu vou pular? Nada, que isso. É brincadeira, porque você é a melhor âncora japonesa do Brasil. É isso aí. Mas então, eu tenho mais uma notícia. Que é, você viu aqui na Record News, que é a história do terremoto que rolou no Nordeste, né? Ele foi no Maranhão, no Piauí. Você acompanhou essa notícia aqui. Só que nas redes sociais ele repercutiu muito ontem. Porque o Brasil não está acostumado, né? Ali no Chile você ainda tem alguma coisa, mas a gente não tem terremoto igual o Japão, assim, tem tsunami ali na Oceania e tal. Então a galera brincou muito com isso, porque apesar de ter 4,7 ali na escala Richter, ele maior desde 2010, ele não assustou tanto, assim, foi só uma tremidinha. E aí virou a hashtag terremoto com TH. Que a galera começou a fazer memes. Terremoto 2017, eu fui. Aí eles começaram a tentar achar quais eram os motivos para esse tremor aqui no Brasil, já que aqui não tem tsunami, não tem terremoto, não tem nada, né? Tem as placas tectônicas, Mexe né? muito pouco, né? Então, por que será que foi? Eles começaram a dar as hipóteses dele. Rolou até uma briga para ver se o terremoto, quem era o dono do terremoto. Se era Teresina ou se era São Luís, sabe? Tem esse filme aqui, a Terremoto. Falha de Mocambinho. Teresina Comedy News, achei muito legal também. Mas o próximo que a gente vai mostrar é o motivo do terremoto. Esse eu dei bastante risada. Porque eles pensaram assim, cadê? Quem foi que fez o terremoto? Foi o Godzilla, né? Ele deu uma volta ali em Teresina e de repente tremeu. E aí a próxima brincadeira também foi japonesa, porque no Japão tem muito terremoto, né? Sim. Uhum. E a próxima, eu lembrei, eu quero ver se vocês de casa vão lembrar, quando eu mostrar esse robô aqui, eu quero ver se vocês lembram de qual eu lembrei. Jaspion. É o Dai Leon, eu lembrei também, eu falei, anos 80 de volta. É verdade. Era o Dai Leon do Jaspion, exato, eles brincando que ele estava no estádio e tal. Mas a disputa, se o terremoto era de São Luís ou de Teresina, eu dei muita risada. Eu falei assim, quem quer ser dono do terremoto? O terremoto é de Teresina. Já que não tem, né? É que o brasileiro não está acostumado, né, com olha isso. A galera olha aqui, só, ó. teve uma super repercussão. Olha a galera aqui, ó. Olha, não aguentava mais São Paulo e Rio de Janeiro com biscoito e bolacha. Agora eles têm uma briga para eles, quem é o dono do terremoto. Ali o @Will falou o seguinte: Piauí e Maranhão brigando para saber de quem é o terremoto, o melhor do Brasil ou brasileiro. De acordo, Will, eu também acho. Que bom, ainda bem que não tiveram feridos, foi uma coisa bem leve mesmo, a ponto até de gerar esse bando de brincadeira nas redes sociais. Só abalou as redes sociais. Exato. Aí abalou, né? Aí é legal de abalar. Deu uma tremida boa lá, viu? Mas a galera gostou, a gente não está acostumado, né? Então pra gente foi novidade. Não, que bacana, que pelo menos nas redes sociais as notícias estão tranquilas, serenas, o máximo é o terremoto que estremece, né? Exatamente. Vamos ver qual que é a onda para amanhã aí. Vamos lá. Então, vamos encerrar o quadro fazendo a dancinha aqui. Já sabe a coreografia? Não sabe ainda? A gente vai deixar pra Tem o coração. Não, a gente vai deixar para vocês. Eu vou contar para vocês que a gente estava ali no fundo procurando a coreografia, só que não deu tempo de aprender ainda, mas eu sei que tem a onda, aí faz assim, aí tem outra onda e tem um coração. E qual que é o refrão? Não aprendi ainda. Então fica de lição de casa para amanhã. O Calixto desafiado a dançar. Aí. Tá aqui, ó. Esse é o clipe. Esse é o original, né? É, mas esse aqui não é o G15. Esse é um cara que participa, faz ali uma atuação no clipe. Mas esse é o G15, esse menino. Gente, o G15 começou o ano com o pé direito, Igualzinho né? de tudo, ele tem 18 anos. Então há 3 anos. De orelha a orelha. Sim, ele é super novo, tá começando agora. Que galã, hein?
Aí, ó, a menina rica apaixonou. Legal, com certeza vai repercutir, né? Como a Lidiane falou, Vai. até o carnaval, muita gente vai fazer a onda da Ândia. Vai inclusive decorar o refrão até lá, viu? Eu acho, viu? Se você em casa ouvir essa música, se deparar com ela, você já sabe qual é, porque você aprendeu aqui no Fábio. Ó, desafio lançado aqui, dance a onda, mande um vídeo aqui pra gente, a gente compartilha com a hashtag LinkRecordNews. Coloca aí, marca hashtag LinkRecordNews e manda o seu clipe na versão da onda. Manda aí, ó. Legal, então. Tchau, gente. Até amanhã, Calixto. Até amanhã, Calixto. Bom, agora a gente fala de uma história de aventura entre alpinistas que ficam entre a vida e a morte nas montanhas. Eles realmente se arriscam e muito, né, Lidiane? É, Marcela, são 13 episódios daqueles que a gente não consegue parar de assistir. Estreia hoje à noite, na tela da Record TV, a série Sem Volta. 11 montanhistas e uma aventura. Escalar a Agulha do Diabo, na região serrana do Rio de Janeiro. Os alpinistas pretendem se divertir na floresta, mas uma série de erros e acontecimentos passam a ameaçar a vida dos aventureiros. Eles são vistos numa situação completamente atípica, né? E é sobrevivência mesmo. Aí é fome, aí é sede, aí é frio, aí tudo acontece, né? Eles têm que se virar mesmo e eles não vão poder ficar parados aguardando, né? Eles vão ter que se movimentar. A nova série Sem Volta promete mexer com os nervos dos telespectadores. Acompanhamos a gravação de uma das cenas de maior impacto, quando uma tromba d'água surpreende os montanhistas no meio da mata. 80 profissionais envolvidos em uma única cena, incluindo engenheiros civis que projetaram uma rampa por onde vão cair 60 mil litros de água. Tudo para simular um dos fenômenos mais perigosos da natureza. E isso é apenas o início da trama. A cena foi repetida 12 vezes e as câmeras receberam uma proteção especial à prova d'água. Enquanto uns vão se descobrir mais fortes do que pareciam, outros serão derrubados pelas próprias fraquezas. Nos 3 episódios sempre tem esse punch, adrenalina, tensão. Essa série também tem uma carga dramática muito grande, porque assim, quem é aqui fora, né, na hora do champanhe é maravilhoso. Agora vai lá dentro, perdido, ferrado, ferido, com fome, a pessoa muda, né? A pessoa muda e aí acaba colocando o seu pior lado para fora. O elenco fez uma preparação especial para gravar as cenas de ação. O ator Roger Gobet fez 5 meses de alpinismo para viver o personagem Solis. Mesmo com todas as dificuldades que se tem em se fazer isso, porque ninguém aqui é montanhista, mas a gente teve que se transformar neles, o público vai adorar a história. E aí são 3 episódios que você aí de casa vai saber se alguém vai morrer, se não vai morrer, se vai se machucar e tal. Eu posso dizer que eu tô bem na série. Tô chegando em você. A nova série Sem Volta estreia logo após o Jornal da Record. 11 montanhistas. Bom, agora é o momento da sua participação aqui no Link Record News. Depois de massacre, rebeliões, motins que aconteceram em presídios do Amazonas, a gente pergunta para você se você acha que o Brasil oferece condições para a recuperação dos presos, porque a situação é muito complicada, não só no Amazonas, mas também no país inteiro, como a gente bem sabe. Então, para participar é só usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete ou mandar sua mensagem via WhatsApp no número que aparece aqui embaixo, 11 95307 1851. E a gente já tem participação na tela, né, Lidiane? Isso mesmo. Vamos conhecer a opinião agora da Vanúzia, de Florianópolis, Santa Catarina. Infelizmente não. É lamentável a situação que nosso país chega. Enquanto não mudar nosso Código Penal e o poder público não começar a investir em reabilitação, essa situação será a mesma. Vanúzia, obrigada por compartilhar o seu pensamento aqui com a gente no Link Record News. Agora a mensagem que chega da Idália de Capelinha, Minas Gerais. O Brasil não oferece essa reintegração à sociedade para ex-presidiários. Seria necessário um programa social que apoiasse e encaminhasse essas pessoas para procurar serviços. A opinião registrada, então, da Idália, você pode continuar participando e votando na nossa enquete. Até o final da 2ª edição do Link Record News, a gente traz o resultado final da enquete para você. Agora a gente segue com outros destaques. Num clima de grande expectativa, os meninos da Chapecoense estrearam
estrearam na Copa São Paulo. Pois é, e como já era esperado, houve novas homenagens para os jogadores e funcionários da Chapecoense mortos na queda do avião do time na Colômbia em novembro do ano passado. Marcela, muita gente foi para o estádio torcer para a Chapecoense, mas o time de Santa Catarina foi derrotado pelo Nova Iguaçu do Rio de Janeiro em seu primeiro jogo da Copinha. Na frente do estádio, onde tradicionalmente joga o Desportivo Brasil, time da cidade, só camisas da Chapecoense. Na arquibancada, representantes de várias torcidas, com coração verde e branco. Eu sou palmeirense, mas tenho mais um time para torcer agora. Vamos, Chape! Vamos, Chape! Antes do jogo, a concentração era total. Como conseguimos registrar com exclusividade. E vimos os meninos do futuro do clube focados. Antes da estreia na maior competição de base do Brasil, todos levavam a lembrança dos amigos e colegas que se foram no uniforme. Este é o primeiro jogo oficial do time de Chapecó desde o acidente. Aqui ninguém tem mais de 20 anos, mas são jovens atletas que esbanjam uma maturidade precoce. No calor escaldante do interior paulista, os meninos de Chapecó se mantiveram frios ao retribuir um minuto de aplausos em homenagem às 71 vítimas do voo da Lamia. A Chapecoense teve boas chances de gol, mas na segunda etapa, o Nova Iguaçu ousou mais. E Natan marcou 2 gols. Claro que tinha o respeito pelo fato que aconteceu, mas dentro de campo o que prevalece é os 3 pontos. A Chapecoense ainda colocou uma bola na trave, mas não escapou da derrota por 2-0 na estreia da Copinha. A gente trouxe para cá meninos jovens que estão sofrendo uma carga emocional muito grande, trazendo uma responsabilidade muito grande. Tem que tentar trabalhar mais ainda na cabeça deles, né? Porque esse é o primeiro jogo da Chapecoense após a tragédia, né? Boa sorte para eles, né? Os times do Rio não foram bem na Copa São Paulo e o tricolor paulista estreou com goleada. O São Paulo marcou 6-0 em cima do Genos, de Rondônia. Matheus Friso e Heron fizeram 2 gols cada. O Joinville também goleou. O time catarinense fez 5-0 contra o Vitória da Conquista, da Bahia. Na vitória do Grêmio por 3-1 contra o Brasília, destaque para o gol de Eric, que teve direito a drible no goleiro. Walter marcou o gol da vitória do Botafogo da Paraíba contra o Vasco. E o Botafogo não passou de um empate em 1-1 com o Alecrim do Rio Grande do Norte. Amilcar salvou o time carioca da derrota. O Atlético Mineiro venceu o Novo Operário do Mato Grosso do Sul por 3-2. O Wellington fechou o placar com esse belo lance. O Atlético Paranaense ganhou do CRB por 2-0. Murilo marcou o último gol do jogo. E para a estreia do Santos hoje na Copa São Paulo, tem gente se espelhando em Robinho e Neymar. E os gêmeos esperam uma grande oportunidade. A nova versão dos Meninos da Vila vai enfrentar hoje o Floresta do Ceará, em busca do 4º título da Copinha. De 120 times, um ganha. A gente vai fazer o possível para esse um ser o Santos. Palavras do comandante, se bem que essa função no Santos pode ser chamada também de lapidador de talentos. Afinal, não foram poucos os nomes revelados pelo alvinegro praiano na Copinha. Neymar e Robinho são bons exemplos disso. O clube que é o maior revelador de talentos do Brasil, talvez do mundo até hoje em dia. Vem ano, vai ano, mas uma certeza fica no futebol brasileiro. Nesse gramado aqui, na base santista, sempre existirão promessas. Como o Richard Luca. Jogo na ponta e vou pra cima sem medo, personalidade. E tem também promessa em dose dupla, quer ver? Entendeu muito bem? Dá só uma olhada aqui, ó. Difícil é saber, difícil é decorar os nomes, vamos lá. Daniel? Daniel. Daniel e Jonathan? Jonathan. Quem é o mais velho? Eu. Você é mais velho? Daniel. Quantos minutos? 3 minutos. 3 minutos. Tem que respeitar, então. E no campo, joga na mesma posição, porque aí vai ferrar o professor. Se jogar no mesmo lugar... Não, ele é lateral direito e eu sou volante. O professor confunde? O companheiro confunde?
confunde. De vez em quando. O Serginho, nosso preparador, caraca, confunde direto. Fala, Jonathan, Daniel, faz isso aqui, tá errado. Tá dando isso, Jonathan, Daniel. Tá dando bronquinho sendo que é o outro. Principalmente quando a gente coloca a chuteira igual. É que hoje não tá igual. Mas quando tá de chuteira igual, aí não tem como não confundir. E assim que esse time pisar no gramado, vai surgir a pergunta: quem será o novo Neymar? O novo craque do Santos? O jeito é esperar para ver. E o meio-campista Felipe Melo, que estava na Inter de Milão, deve ser anunciado oficialmente como o novo reforço do Palmeiras. Faltam apenas detalhes burocráticos e o exame médico. O jogador de 33 anos viajou de Paraty, no Rio de Janeiro, a São Paulo de helicóptero e fez questão de registrar o voo para divulgar em uma rede social. No vídeo, ele comentou que a cidade é uma selva de pedra. O BNDES voltou a financiar obras da Queiroz Galvão, uma das empreiteiras investigadas na Lava Jato. Mais detalhes com a repórter Vanessa Lima. Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Em outubro do ano passado, o BNDES suspendeu o financiamento para 25 projetos de empresas investigadas pela Lava Jato. Agora, ao liberar o dinheiro, o banco alegou ter levado em consideração o avanço de uma obra que a Queiroz Galvão foi contratada para fazer em Honduras. A empreiteira está construindo parte de uma estrada que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico e quase metade desta obra já está concluída. O banco informou que também levou em consideração a assinatura de um termo em que tanto a empreiteira quanto o governo de Honduras se comprometeram a usar o dinheiro exclusivamente na obra. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa. Bom trabalho. Se você teve uma boa ideia e abriu o próprio negócio, provavelmente já esbarrou na burocracia dos bancos para conseguir investimentos. Marcela, pois saiba que você não está sozinho nessa não, viu? Mais de 80% dos empreendedores não pegam empréstimos bancários. E o motivo, além da burocracia, os juros altos. O Alexandre até tentou. Buscou o crédito de que precisava no banco onde tem conta. Como estava começando a empresa, queria fazer o capital de giro, mas esbarrou na burocracia. Sem o dinheiro, que tornaria tudo bem mais fácil, Alexandre teve de procurar uma alternativa, negociar prazos com fornecedores. Você negocia um prazo maior para poder você conseguir arrecadar fundos de caixa para poder pagar funcionário, pagar as contas em dias, né? O mais importante. A Priscila tem 9 lojas em Brasília, onde vende produtos para cães e gatos. Um ramo que exige constantes investimentos. Seus tosadores, banhistas têm que estar muito bem treinados, né? A parte de produtos tem muito lançamento, é o tempo todo tendo lançamento, então você tem que estar sempre buscando coisa nova. E apesar de ter conseguido crédito junto ao banco, Priscila diz que evita ao máximo a dependência em relação às instituições financeiras e aos fornecedores. A gente sempre conseguiu pagar as contas, mas era mais difícil, né? E de 2 anos para cá a gente passou por uma reestruturação interna, a gente reconstruiu tudo aqui, reformulou as coisas e com isso a gente retomou a saúde financeira da empresa. Uma pesquisa feita pelo Sebrae aponta que os bancos estão cada vez mais distantes das micro e pequenas empresas. No ano passado, 80% dos pequenos empreendedores decidiram não recorrer a eles para tocar o negócio. Os principais motivos foram as altas taxas de juros e também o excesso de burocracia. O número é 10% maior do que em 2015. Como alternativa aos bancos, mais da metade dos empresários ouvidos na pesquisa negocia prazo de pagamento com fornecedores. Outros usam cheque pré-datado ou cartão de crédito empresarial para tocar os negócios. Os governos do estado cobram imposto antes da venda, né? Então, ele, antes de vender, ele já está pagando imposto. Então, ele tem que ter um capital de giro bastante amplo para poder bancar aquele estoque. E não tendo capital de giro, ele perde o fôlego no meio do caminho. Portanto, é um fator impeditivo do seu desenvolvimento. O Brasil recebeu 6 milhões e 600 mil turistas em 2016, segundo o Ministério do Turismo. O número bateu recorde e representa um aumento de 4,8% na comparação de 2015, o equivalente a cerca de 300 mil visitantes estrangeiros a mais. O Ministério atribui o aumento de turistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Os visitantes estrangeiros injetaram 6 bilhões e 200 milhões de dólares na economia nacional no ano passado. A Argentina manteve o posto de país que mais envia turistas ao Brasil. Em 2016, 2 milhões e 100 mil argentinos visitaram o país.
Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 600 mil visitantes durante todo o ano passado. A lista tem ainda Chile, Paraguai, Uruguai, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha. Mesmo com esses dados, o Brasil ainda segue distante dos principais destinos turísticos do mundo. E uma boa notícia para quem costuma viajar nos feriados prolongados. 2017 vai ter pelo menos 9 feriadões. Que delícia! Que delícia, ou seja, 9 plantões para a gente dividir, Marcela. Bom, o setor de turismo também comemora. Por outro lado, a notícia não agrada os comerciantes, que devem perder mais de 10 bilhões de reais em vendas. Contando apenas os feriados nacionais, são 12 no ano, sendo que 9 são prolongados. Isso significa, pelo menos, 16 dias de comércio fechado ou com pouco movimento em 2017. Uma conta difícil para o varejo, que deve perder mais de 10 bilhões de reais em vendas. Os setores impactados são exatamente aqueles que têm uma influência de compra por impulso. Então, as pessoas que saem para o almoço ou saem depois do expediente para ir numa farmácia, ir numa loja de sapatos, roupas, ou até mesmo supermercados, um mercado pequeno, acabam não fazendo nesses dias. O movimento baixo deve prejudicar principalmente os supermercados, farmácias e lojas de roupas e calçados. A gente não considerou compras programadas. Aqueles consumidores que vão comprar um eletrodoméstico, um fogão, uma geladeira, um som, uma TV, eles compram independentemente de ser feriado. Aqui tem de tudo um pouco. Brinquedos, material escolar, utilidades domésticas. A ideia é que o cliente nunca saia da loja de mãos vazias. Mas o problema é quando ele nem entra, o que é comum nos feriados. Muito complicado. Para nós lojistas é péssimo, porque além da cidade ficar vazia por conta do feriado, todo mundo viaja, o custo é muito alto, então aí trabalhamos com uma equipe reduzida no caso, né? Mas mesmo assim é complicado. A indústria ajusta as engrenagens para não ter queda na produção. Vão adaptar a jornada de trabalho para compensar os dias parados. O comércio sofre, só que a economia, de uma forma geral, fica equilibrada. Nos feriados, o consumidor deixa de comprar alguns produtos, só que gasta mais com serviços. E as folgas de 2017 devem render para o turismo um crescimento de até 6%. Os feriados são muitos, mas a decisão do que fazer com eles é quase uma só. Ir para a praia, passear, viajar um pouco, né? De olho em quem pretende viajar, esta agência de turismo começou o planejamento ainda no ano passado. Montou os pacotes de acordo com os feriados de 2017. Nós temos aí feriados de 4, 5, 6 dias de emendas. Então a gente procura adequar os destinos que podem ser feitos, né, para uma primeira experiência em 4, 5, 6 dias. Expectativa boa para 2017? Sem dúvida, sempre otimista. Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir, calor faz aumentar a proliferação do Aedes aegypti e com ele cresce também os casos de dengue, zika e chikungunya. A gente mostra em instantes. Até já. Meio-dia, 32 minutos no horário brasileiro de verão. Link Record News de volta com mais informações. De volta com uma novidade. Pesquisadores americanos descobriram que a culpa para as mulheres que sofrem uma tensão pré-menstrual mais forte que a normal está na alteração dos genes. A questão, Marcela, não é só hormonal não como se pensava, viu? As mulheres que sofrem do chamado transtorno disfórico pré-menstrual tem uma mudança genética. Os sintomas são similares ao da TPM, como ansiedade, tristeza e irritabilidade, mas com mais intensidade. A descoberta é o primeiro passo para desenvolver um tratamento para essas mulheres que ficam enlouquecidas num determinado período do mês. Bom, a boa notícia é que isso, então, é realmente um problema e que pode ser tratado. Olha só que bom. Então, as mulheres não precisam ficar mais tão nervosas, né? Podem procurar um tratamento para, quem sabe, solucionar e conseguir viver de uma forma mais tranquila durante esse momento que é tão difícil, né, para as mulheres. Sim. Bom, agora a gente segue com outros destaques. Nessa época do ano, aumenta a proliferação do Aedes aegypti. E com ele, crescem os casos da dengue, zika e chikungunya. E não adianta apenas tirar a água parada. Os ovos sobrevivem por um ano. Veja, então, o que fazer para se livrar do mosquito. O desenvolvimento do mosquito é rápido. Entre 10 e 11 dias, os ovos viram larvas, depois pupa e o mosquito.
Ano após ano, os pesquisadores identificam mutações biológicas e até no comportamento do mosquito Aedes aegypti. São adaptações do inseto ao meio urbano onde vive e que oferecem ainda mais riscos aos seres humanos. Ele passou a se proliferar em águas também poluídas, em águas sujas. Hoje, a ovipostura, ela se limita a dizer que você tem não dezenas, mas centenas de ovos. Ele também consegue ferroar uma pessoa em qualquer parte do corpo. Outra característica perigosa é a resistência dos ovos, capazes de permanecerem por até 1 ano em ambientes secos. Então, digamos que repentinamente você tem um acúmulo de água, uma abundância de água nesse ambiente, esses ovos, eles eclodem, eles se desprendem do substrato e aí você está iniciado o ciclo ativo do Aedes aegypti. Veja esta imagem. Assim que entra na cuba, os mosquitos atacam a mão do homem, vários deles. Estes insetos não oferecem qualquer risco de contaminação, mas a experiência revela a voracidade do Aedes aegypti. Dona Ivonete adora as plantas no quintal de casa. Toda noite que eu chego, eu já venho, dou uma olhadinha. Dá uma mexidinha? Dou uma mexidinha na terra. Ela é cuidadosa, tirou os pratos para evitar água acumulada, mas não sabia dos ovos, que podem passar despercebidos em vasos como os dela. Veja a coloração dessas amostras, praticamente invisíveis na terra. O biólogo mostra uma forma simples para evitar o acúmulo de ovos com uma esponja comum. Os ovos não são vistos a olho nu. Então, é uma coisa importante, é um dado importante. Mas eu não estou vendo a presença do ovo. Não, a gente não consegue ver, praticamente invisível. Mas então, por isso mesmo que a gente tem que passar a esponjinha em toda a superfície possível, a fim de evitar a proliferação dos ovos desse inseto hematófago. Nós precisamos ficar bem atentos mesmo para isso e vamos cooperar, né? Sim, toda atenção realmente é muito importante nesse momento. E pesquisadores americanos e suíços encontraram a ligação entre o vírus da Zika e a síndrome de Guillain-Barré. Eles concluíram que o vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti pode causar a síndrome que ataca os nervos periféricos. Nos primeiros sintomas, o paciente sente fraqueza e dormência nas pernas, braços e rosto, que depois pode atingir outros órgãos vitais. A conclusão teve como base a análise de 72 publicações sobre as consequências do Zika. E quem adora comer uvas pode fazer um tipo de turismo diferente. Um agricultor de Santa Catarina oferece aos visitantes a oportunidade de colher e degustar cachos de uva direto do parreiral. Ao todo, são 18 mil metros de parreiral e pelo menos 5 espécies da fruta. Tem uma variedade de uva branca Niágara, né, que hoje ela está sendo vendida para o consumo in natura. Temos a variedade Malbec tinta, que é para a produção de vinhos. A variedade Cabernet Sauvignon também, que é para a produção de vinhos finos, né? E a variedade tinta Alfonso Lavallee, é uma variedade de mesa, já está sendo comercializada, e a Rainha Itália, uma variedade branca de mesa também, que eu acredito que a produção dela, o ponto de maturação dela se dá a partir do dia 5 a 10 de janeiro. Entre elas, a mais procurada é a Rainha Itália. E se você ficou com água na boca, não é necessário passar vontade. No sítio existe um sistema chamado Colha e Pague. O quilo custa R$ 8,00. E então, com cesta e tesoura em mãos, é só escolher os cachos e aproveitar o passeio. Porque a uva é fresquinha, sem agrotóxico, né? O que o seu Darcy disse é verdade. Enquanto algumas plantações passam por 20 tratamentos fitossanitários, no sítio são apenas 3. Nós temos poucos frutos, né? Mas, graças a Deus, todos frutos sadios, né? Nós não tivemos problemas de doenças no pomar. Tudo transcorreu muito bem desde o inverno, né, o período de dormência da videira, né? E agora no ponto de maturação também estamos tendo os dias de sol, que isso é muito bom, né? E acredito que nós vamos colher uma safra de ótima qualidade. Dirigir sob os efeitos da ressaca pode ser tão prejudicial quanto dirigir um veículo alcoolizado. Cientistas desenvolveram uma roupa especial que simula sensações de cansaço, cabeça pesada e dificuldade de concentração, características da ressaca. Veja agora na reportagem da Luísa Torres.
É aquela velha dúvida do motorista. Uma dose de álcool aparece no teste do bafômetro. Se você for um jantar e você vai ficar 2 horas e nessas 2 horas você tomar uma dose de álcool, ao final da refeição você poderia dirigir do ponto de vista da lei brasileira, né? Porque a quantidade de que o organismo se livra, o metabolismo do álcool, aquilo que ele chama, né? Ele é fixa, é 1 dose por hora. Em média, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, 2 taças de vinho ou 2 copos de cerveja são suficientes para aparecer o álcool no teste. O problema é o excesso. Tem pessoas que tomam, sei lá, 12 doses de alguma coisa numa noite, depois de 12 horas ela ainda vai ter álcool no sangue. O que acontece muitas vezes, a pessoa bebe muito a noite toda, né, e vai dirigir. E não se engane, até a ressaca é um perigo. É que depois que o álcool é metabolizado pelo fígado, ainda resta no sangue uma substância chamada aldeído, que não aparece no teste do bafômetro, mas muda o comportamento da pessoa. Dependendo da qualidade do álcool que você ingere, você vai gerar mais ou menos aldeídos. Então você tem uma tendência a ter aquela dor de cabeça, aquele mal-estar. A tese foi comprovada por cientistas do Reino Unido e da Holanda. Eles descobriram que dirigir durante a ressaca equivale a guiar logo após ter bebido 2 latas de cerveja. Para simular os efeitos da ressaca, uma montadora de veículos desenvolveu um equipamento especial. O colete pesa 17 quilos. O traje completo ainda inclui pesos no pulso e no tornozelo, boné, óculos e fones de ouvido. Juntos simulam os sintomas como fadiga, tontura, reflexo lento, dor de cabeça e dificuldade de concentração. Dentro do carro, sintomas que podem colocar a vida em risco. Só no ano passado, segundo a PRF, foram mais de 6.000 acidentes causados por motoristas embriagados. Mais de 400 pessoas morreram. A mesma montadora fez um outro vídeo. Neste, a motorista coloca pesos no corpo para simular os efeitos da embriaguez. Veja que ela não consegue pegar as bolinhas. Ao volante, os cones são facilmente derrubados. Desde o ano passado, os novos condutores são obrigados a fazer 5 horas de aulas em um simulador que reúne o maior número possível de situações para o motorista. Entre elas, o efeito do álcool na direção. Tudo para sair dali e chegar no trânsito mais preparado e conscientizado dos perigos dessa combinação. A gente vai simular agora como se eu tivesse tomado 4 doses de vodka e fosse dirigir. Vamos lá? Olha, e já no início dá para perceber que o carro ele não responde tanto aos meus comandos. E isso é consequência do reflexo que fica bem mais lento por causa do álcool. Olha só a virada e a dificuldade de enxergar o carro que está na frente. Opa, quase bati na polícia. Os obstáculos são percebidos em câmera lenta. Carros, caminhões e motos que cruzam o caminho parecem como borrões. Observe também esta parte escura. É o campo visual que está comprometido. Os retrovisores embaçados. Bem diferente desta outra imagem, quando não há nenhum efeito de bebida. O Haroldo fez quase tudo certo. Fui na casa da minha tia, né? Aniversário de uns priminhos meus, na parte da noite, né? E foi a minha noiva para poder curtir um pouco. E acabei bebendo um pouco, já tinha planejado dormir lá. Mas a ressaca não deixou ele lembrar de um item importantíssimo: os documentos do carro. Acabamos parando em uma blitz, né? Eu vou procurar a documentação do carro, cadê? Esqueci na minha tia. Pelo menos uma lição ele tirou disso. De lá pra cá eu parei de beber, não bebo mais, né? E, assim, mais responsável com as coisas de documentação. É bom mesmo, Haroldo. Exemplo que motoristas que ainda insistem em beber e dirigir deveriam seguir. A lei brasileira é rígida. Ser pego embriagado ao volante gera multa de quase R$3.000 e suspensão da carteira.
O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E veja a seguir, polícia de Nova York procura os ladrões que assaltaram uma joalheria na virada do ano. A gente mostra já já. Meio-dia, 47 minutos, pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News. De volta com o caso de violência. Um gari foi agredido por guardas municipais dentro de uma unidade de saúde em Belo Horizonte. E a repórter Paula Branches tem mais detalhes sobre o caso. Paula. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, os guardas municipais jogaram spray de pimenta e agrediram esse gari depois que ele quebrou uma mesa. Segundo testemunhas, ele deu entrada nessa UPA com a mão machucada e sangrando bastante. Por causa da demora no atendimento, ele então foi questionar um segurança, mas acabou ficando nervoso, irritado e acabou quebrando esta mesa. O gari foi levado para a delegacia e a guarda municipal até agora não se pronunciou sobre o assunto. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelas informações. O dono e o gerente de um posto de gasolina em Goiânia foram presos no momento em que compravam 50 mil litros de combustível roubados. Mais detalhes com a repórter Patrícia Piazza. Patrícia. Olá, pessoal do Link Record News. Segundo a polícia, Gustavo Borges, que é dono do posto, junto com o gerente Nilander Gonçalves, planejaram um crime. A carga de combustível, avaliada em R$155 mil, foi roubada por outros 2 homens que estão foragidos. O dono do posto levava uma vida de luxo, de ostentação aqui em Goiânia, morando em um condomínio de alto padrão e mantendo aí carros de luxo. Os envolvidos vão responder pelos crimes de roubo, receptação e associação criminosa e podem pegar até 30 anos de prisão. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Bom trabalho. E a polícia de Nova York procura os ladrões que assaltaram uma joalheria na virada do ano. Eles levaram 6 milhões de dólares em joias. Vamos ver as imagens agora. Os assaltantes usam um martelo e um pé de cabra para arrombar a porta. Quando percebem que estão sendo filmados, um deles dá um golpe na câmera de vigilância. Mas o registro já estava feito. A joalheria é especializada em diamantes cor-de-rosa e tem peças que custam mais de 60 mil dólares. O assalto aconteceu perto da Times Square, no momento em que 7 mil policiais faziam a segurança numa das festas de Réveillon mais famosas do mundo. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir, filhotes de mico-leão preto nasceram no Centro de Conservação de Fauna Silvestre do estado de São Paulo. Eles são de uma espécie rara que está em extinção. A gente mostra isso e muito mais daqui a pouquinho. Meio-dia, 54 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta agora com a sua participação. Interatividade aqui na nossa tela. Hoje o tema da nossa enquete pergunta com relação a essa crise no sistema penitenciário. Você acha que o Brasil oferece condições para a recuperação dos presos? Hashtag Link Record News para votar e colocar o que você pensa pelas redes sociais ou para participar pelo WhatsApp é muito fácil também. DDD 11 95307 1851. Já tem participação na tela. Tem sim. Vamos lá olhar então as participações que chegam agora da Alfa, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Não basta só tirar da sociedade. Tem que fazer estudar, tem que fazer trabalhar para aprender que eles podem conseguir com seu trabalho ou o próprio sustento. Tá certo? Obrigada pela sua participação, Alfa. Tem o Giovanni, agora de Lusiânia, Goiás. Não, é impossível acreditar que colocar presidiários de todos os níveis confinados como gado em condições subhumanas fará com que o preso seja ressocializado. Obrigada, Giovanni, pela sua participação. Mais uma mensagem agora da Daiane, de São Gonçalo do Amarante, Ceará. Ela que diz o seguinte: para se haver oportunidade de recuperação, a estrutura legal de nosso país necessitaria passar por ampla reforma, como a aplicação de leis mais rígidas. É o que pensa a Daiane. Você pode continuar participando, mandando a sua mensagem via WhatsApp ou também votando na nossa enquete. Depois a Lidiane traz na segunda edição do Link Record News o resultado final da enquete para você. Filhotes de mico-leão preto nasceram no Centro de Conservação de Fauna Silvestre do estado de São Paulo. Eles são de uma espécie rara que está em extinção. Olhar curioso de quem ainda está testando a independência. Eles se aproximam da câmera, mas com cuidado. É a fase de aprendizado. Mas o menor sinal de perigo, eles correm para o colo da mãe. Afinal, ainda são filhotes.
Os dois caçulas de uma família de mico-leão preto não têm ainda nem 3 meses. Nasceram no Centro de Conservação de Fauna Silvestre do estado de São Paulo, em Araçoiaba da Serra, no interior do estado. Um local de pesquisa e reprodução de espécies ameaçadas de extinção. Esses animais são animais de Mata Atlântica, né? Cada um da sua região, né? Das três espécies de mico-leão que a gente trabalha. E todos sofrem da mesma ameaça, que é a perda do ambiente natural, né? Os mico-leões vivem naturalmente na Mata Atlântica, o dourado no Rio de Janeiro, os de cara dourada na região da Bahia e o preto no interior de São Paulo. Desse último, existem apenas cerca de 1.400 livres na floresta e 50 em cativeiro. Mas as grades não são para restringir a liberdade deles, e sim protegê-los da extinção. O que a gente quer, o objetivo é melhorar a genética, aumentar essa população em cativeiro para depois a gente pensar numa futura reintrodução. A família de mico-leão preto é exemplo de que as pesquisas estão no caminho certo. No ano passado nasceu o Caco, o primeiro filhote do casal, e neste ano vieram os 2 irmãos dele. Aqui na Lá dos Micos são 27 animais. Em cada recinto, como esse daqui, tem um casal. Aqui é mico-leão preto também. Ali na frente, outro casal de mico-leão preto. Esse daqui do lado vizinho é o mico-leão dourado. E essa daqui é a maior família. Pai, mãe, o filho mais velho, os 2 caçulas, os 2 filhotes. E o mais interessante entre eles é que existe de fato um conceito de família, né, Laura? Eles se ajudam ali ao longo do dia, dividem as tarefas. É assim que funciona. Exatamente. O grupo, cada um tem a sua função dentro do grupo, né? A mãe, então, ela amamenta os filhotes. Durante o dia a gente observa muito que quem cuida dos filhotes são o pai e o irmão mais velho. Na hora de comer, eles fazem uma festa. Primeiro a ração com proteína e pedaços de legumes. Depois, o que eles mais gostam, frutas de sobremesa. Por isso que a gente oferece depois. Porque se a gente oferecer junto, eles comem a fruta e ignoram os outros itens que são mais importantes. No caso, a proteína, a ração, os legumes, enfim. É neste momento em que conseguimos nos aproximar mais deles. Os filhotes ainda não têm modos, vão dentro da vasilha de frutas. O centro foi aberto há 1 ano e meio. Um outro animal que também faz parte do projeto é o tamanduá-bandeira. Ali dentro, tem uma mãe, ela está quietinha, estava dormindo. A gente conseguiu entrar aqui, mas sempre de olho, a gente não pode se aproximar muito, porque apesar de parecerem animais dóceis, eles vêm em cima com as garras, as unhas, e a gente pode se dar mal. E aqui do lado de fora tem um filhote, é uma fêmea, que nasceu em fevereiro. Ela acabou de sair dali, deu uma voltinha, foi dormir. Elas estão preguiçosas assim porque esses animais têm hábitos crepusculares, que a gente chama, fim de tarde, durante a noite, até o início da manhã. Ela nasceu em fevereiro e fica no recinto junto com a mãe. Ao lado mora um outro filhote que também nasceu no começo do ano. É o Leopoldo, tem 10 meses, filho da Camila. Eles estão na lista, né, de animais ameaçados na categoria de vulnerável. Então, é uma categoria não tão preocupante, mas esses animais eles estão ameaçados também. Os planos é que no futuro outras espécies ameaçadas de extinção também se reproduzam aqui. Pelo menos os micos e os tamanduás já demonstraram que é um local tranquilo para fazer a família crescer. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Muito fácil. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e no nosso Twitter. Entre na página da Record News do portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até já. Até logo mais.